Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a resolução do módulo 11 de gramática, tá? Vou aguardar vocês pegarem a apostila para acompanhar as respostas que vocês já puseram, pois já foi entregue esse capítulo mediante aquilo que foi enviado na Agenda Edu, certo? Vamos lá, vou aguardá-los. Já pegaram? Certo. Vamos começar a resolução da atividade desta página aqui e nós vamos fazer a leitura e conforme nós formos vendo as questões, nós vamos respondendo, certo? Olha só o que diz a primeira. Considere os seguintes títulos e subtítulos jornalísticos. Olha só o que a questão já deu de comando para vocês. Nós trabalhamos a linguagem jornalística, nós trabalhamos a estrutura de um jornal, e isso são conceitos que vocês já viram, certo? Então a questão já deu aí o comando. Vamos lá fazer as leituras. 1. Na terra dos gringos, compra de imóveis no exterior atrai brasileiros, seja para investir ou passar as férias, e até mesmo para alugar. 2. A bola da vez. Portugal se transforma na menina dos olhos dos brasileiros que planejam deixar o país por causa da crise. 3. Portugal atrai brasileiros que buscam imóveis no exterior. Proximidade cultural e preços inferiores ao de outros países europeus desperta interesse de brasileiros por imóveis de Portugal. E o 4. O Brasil nunca esteve tão apaixonado por Portugal. Então vamos lá ver o que a questão vai pedir para nós. Letra A. Qual dos textos mostra maior objetividade? Nossa, professor, esse enunciado desse tamanhozinho aqui é um texto? Sim, lembrem-se que texto ele não tem um padrão de tamanho de extensão. Tudo aquilo que for comunicativo trata-se de um texto. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Tudo aquilo que emite comunicação é um texto, certo? Vamos lá responder. O que é um texto que traz maior objetividade? Aquele texto não é pelo tamanho. É aquilo que faz com que eu construa e ele seja objetivo, prático, claro, a linguagem, o padrão, tudo isso faz com que o texto seja objetivo. E o texto 3 é o mais objetivo, tá? Quem quiser retomar aí a página para identificar, fique à vontade. Letra B. Qual você considera mais atrativo e por quê? Essa questão aqui, ela é pessoal, porque pode ser que eu me atraia mais pelo texto 1, você pelo texto 3, mas o porquê que nós achamos o texto atrativo. O objetivo é facilitar a reflexão sobre a linguagem. Então, quanto menor e mais prático, nós nos atraímos. O olhar, o visual, tudo isso faz com que chame a nossa atenção. Letra C. Encontre nesses textos as expressões empregadas para modalizar a linguagem. Aula essa que foi gravada e vocês já assistiram. Destaque-as no texto e substitua-as por outras não modalizadas e que possam traduzir as mesmas ideias pretendidas pelo jornalista. Olha só a resposta. O texto 2, por apresentar maior neutralidade, não contém expressões modalizadoras. Nos demais textos, as expressões são na terra dos gringos, que está localizado no texto 1, bola da vez e menina dos olhos, texto 2, tá? Então, observem aí se vocês analisaram e marcaram as modalizações corretas, certo? Na letra D, considerando as características discursivas, e aqui o que vocês iam fazer? Vocês iriam analisar cada texto que vocês já leram na página anterior, e aí ele fez perguntinhas relacionadas aos pontinhos que nós temos aqui. Jornal online de notícias variadas. O que aconteceu no jornal? Olha só, todos são jornal online, tá? Porque apresenta notícias variadas. Jornal impresso especializado no setor imobiliário. 1, 3 e 4, tá? Jornal impresso especializado justamente nesse setor imobiliário. Jornal de apelo popular, 2 e 4, tá? Vocês podem fazer as marcações aí. Jornal de apelo popular.
revista de bordo de companhia aérea. Os textos 3, 2 e 4, tá? Vão justamente tratar dessa revista de bordo. E revista especializada em economia, 3, somente o item 3, tá? Então, se vocês forem recapitular, fazendo as leituras, vocês encontrarão justamente todas essas características aqui, certo? Então, primeira questão foi respondida. Vamos passar para a segunda. Leia o texto. Toda vez que houver essas leituras, faça com bastante atenção, porque a partir da leitura você vai extrair a resposta ou as respostas, dependendo da quantidade de questões que tenha para você responder. Exercício e mortalidade. Então, ele já deu o título do texto. Vamos ver do que se trata. Nos últimos anos, diversos estudos comprovaram que o exercício incorporado à rotina diária reduz o risco de doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2, câncer, obesidade, problemas reumatológicos e ortopédicos, depressão e o declínio cognitivo característico das demências. Essas publicações mostraram de forma consistente que a prática de exercícios está associada a cerca de 30% de redução dos índices de mortalidade. Talvez a lógica devesse até ser invertida. Não é que o exercício faça bem para o organismo. A vida sedentária é que faz muito mal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o impacto nocivo do sedentarismo na saúde é comparável ao do cigarro. Não é de estranhar, o corpo humano é uma máquina que a evolução de nossa espécie moldou para o movimento. Por esse longo processo que eliminou os menos aptos, chegaram até nós corpos com pernas e braços longos e articulações que fazem, às vezes, de dobradiças para ampliar a mobilidade e o alcance de objetos distantes. Então, é um texto que vai tratar justamente da obesidade, do exercício e vai trabalhar um pouco aí da pesquisa, tá? E aí ele pergunta na letra A. Nos 2 primeiros parágrafos desse fragmento, o autor expõe seu posicionamento em relação às pesquisas sobre os efeitos da prática frequente de atividades físicas na saúde das pessoas. Esclareça qual é a posição do autor e que termos no texto contribuem para reforçá-la. Olha só a resposta. O autor demonstra confiar nos estudos e concordar com eles, como indicam os termos comprovaram e mostram de forma consistente. Então, a partir da leitura que você realizou, você pôde perceber justamente os termos e o que o autor pensa a respeito da ciência, tá? Partindo para a letra B, que diz o seguinte. No terceiro parágrafo, o autor levanta uma hipótese em relação às conclusões que podem ser inferidas dos resultados dos estudos comentados anteriormente. Que advérbio indica que se trata de uma hipótese e não de uma convicção do autor. Lembre-se que hipótese são ideias que eu levanto, não significa dizer que são verdades. São fatores que eu levanto para saber se é realmente por aquele motivo, por aquela razão que determinada coisa acontece. Então, o que é o advérbio? Para que vocês relembrem aí. O advérbio é aquela palavra que indica circunstância de tempo, modo, afirmação, negação, dúvida. Então, o advérbio presente, lá no fragmento, é o advérbio talvez, que é um advérbio de dúvida e justamente está correlacionado com a hipótese, tá? E na letra C, a expressão que inicia o 4º parágrafo contribui para costurar as análises sobre o tema. Que expressão poderia substituí-la mantendo o sentido do texto? Além disso, isso porque, apesar disso ou por causa disso, a expressão que vai aí substituir é isso porque, tá? Podem marcar aí na apostila de vocês. E o 3, a crônica. Olha só. Estrangeirismos. Um leitor me escreveu sugerindo que eu abordasse o problema do excesso de palavras estrangeiras no nosso vocabulário. Agradeci,
mas disse a ele que esse era um assunto que não me causava grande frisson. No entanto, por uma dessas incríveis coincidências, recebi dias depois o recém-lançado Dicionário de Palavras e Expressões Estrangeiras, organizado pelo professor Luiz Augusto Fischer, que lista 1557 estrangeirismos utilizados na língua portuguesa. E me identifiquei tanto com a forma divertida e desestressada do texto que resolvi abordar esse tema espinhoso. A verdade é que, assim como o professor Fischer, eu não concordo que o nosso idioma pátrio esteja ameaçado. A absorção de palavras estrangeiras é algo natural em qualquer cultura, e não vejo motivo para organizar uma resistência. Acho patético escrever shopping em vez de shopping, como se isso fosse nos preservar do domínio imperialista. Ninguém está em perigo, a não ser o bom senso e o bom gosto. Nas relações profissionais, há um exagero evidente: fazer um meeting em vez de uma reunião, apresentar o paper em vez de um relatório, aprovar o budget em vez de um orçamento. Tudo isso causa o efeito contrário ao desejado. Em vez de charmoso, fica cafona. E aí, ao longo do texto, ele coloca outras expressões que nós acabamos incorporando ao nosso dia a dia, mesmo a nossa língua oficial sendo a língua portuguesa. E aí nós vamos partir para as questões, tá? Na letra A, no primeiro parágrafo, a autora expõe o que pensa sobre o problema do excesso de palavras estrangeiras no nosso vocabulário. Que trechos do texto explicitam esse pensamento? Olha só a resposta. Primeiramente, o tema não lhe era atraente. Como se percebe pelo trecho, era um assunto que não me causava grande frisson. Depois, quando decidiu abordá-lo, não deixou de considerá-lo bastante difícil, como evidencia a frase que está entre aspas. Resolvi abordar esse tema espinhoso. Então, para a autora, não é interessante você adicionar, utilizar palavras estrangeiras, porque nós temos a palavra de origem da língua portuguesa, certo? E aí é um tema que vai da cultura de cada um, do pensamento, das ideias. Há pessoas a favor e há pessoas contra, tá? Letra B. No segundo parágrafo, a autora explicita seu posicionamento quanto ao uso de palavras estrangeiras entre os falantes da língua portuguesa. Grife os trechos que indicam sua posição. Então, vocês vão grifar lá no texto as expressões que são da autora, mostrando exatamente que ela é contra, que ela não concorda com a ideia desse uso aqui do estrangeirismo na língua portuguesa, certo? E aí, um dos que vocês já podem fazer aí o grifo é: resolvi abordar esse tema espinhoso. Para ela não é algo interessante essa utilização. Na letra C, as ideias expostas no terceiro parágrafo confirmam, relativizam ou contradizem o posicionamento do autor exposto no segundo parágrafo. Justifique com trechos do texto. Fazendo a leitura do texto, que se percebe que há uma relativização do posicionamento, já que indicam em que alguns casos pode haver exageros. Nas relações profissionais, há um exagero evidente, palavras lá do texto. Em seu entendimento, o exagero no uso de estrangeirismo depõe contra o enunciador. Em vez de charmoso, fica cafona. Então, aqui praticamente também tem parte da resposta da letra B, tá? É só grifar corretamente lá no texto. Letra D. Nos parágrafos finais, a autora expõe como argumentos uma série de termos estrangeiros em latim. Por que esse recurso contribui para a defesa do ponto de vista? Contribui porque ela exemplifica termos estrangeiros e contextos em que julga não haver nenhum prejuízo para a língua portuguesa, muito mais para o entendimento da mensagem pretendida, tá? Então analisem aí se vocês colocaram essas respostas ou
se escolheram outras palavras para ter o mesmo significado, tá? Vamos para a quarta questão e nossa última questão de hoje. Nesse texto, as aspas são um mecanismo de modalização. Veja, falta de informação ajuda a estigmatizar os transtornos mentais. A origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Por extensão, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que desejava separar da sociedade. Correta e honrada. Essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo das doenças psiquiátricas. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito, falta de informação e tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura está relacionada a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo. A criação desse ideal traça um padrão de comportamento social uniformizante. Você deve ser feliz o tempo todo. Você deve trabalhar todos os dias. Você deve esconder as emoções que são consideradas negativas. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos sentimentos reais e quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. É aqui que as redes sociais de enorme popularidade, como o Facebook e Instagram, mostram uma face cruel, desempenhando um papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em tudo que se deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Então, nós vamos ler as duas questões que tem e responder. Texto muito importante porque vai tratar justamente da utilização das redes sociais como ferramenta aí de se esconder. E muita gente faz isso nos dias atuais. Interprete o efeito de sentido obtido pelas aspas no trecho. Então, observem que a utilização das aspas elas são muito importantes e sempre, eu estou dizendo sempre, tem questões de vestibular relacionadas às aspas e à sua utilização. Então, você precisa ter atenção na leitura, no texto e verificar o porquê da utilização das aspas, certo? Letra A, olha só o que diz. Outras pessoas que se desejava separar da sociedade correta e honrosa. Olha só por que ele utilizou aspa quando se trata de sociedade correta e honrada. Ele utiliza a ironia, juízo de valor negativo. O autor não acredita que uma sociedade possa ser correta e honrada, embora esta certamente fosse a avaliação corrente na expressão da lei na Grécia Antiga. Então, a utilização das aspas aqui na letra A foi de sentido negativo, foi para expressar uma ironia. E letra B, e última opção, achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura está relacionada a uma ideia de felicidade. Ironia e uso de gíria para designar melindre, sensibilidade, algo exagerado, tá? Então, verifiquem as respostas que vocês colocaram e na outra aula nós finalizaremos as questões que faltam, certo? Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima. Fiquem com Deus.